Estima-se que 1 em cada 15 portugueses com mais de 80 anos sofre de doença grave da válvula aórtica, uma das doenças cardíacas mais comuns na população idosa. O tratamento existe e passa pela intervenção cirúrgica ou pelo cateterismo. O problema é que em muitos centros especializados neste tratamento o tempo de espera pode chegar em média aos 150 dias. É nosso convidado hoje o Dr. Rui Campante Teles, cardiologista de intervenção, para esclarecer este assunto. 150 dias, começamos por aí, pode ser fatal para alguns doentes. Pode, de uma forma geral, depois de ser feito o diagnóstico nesta área da doença valvular aórtica, da estenose aórtica, que é o aperto de uma das válvulas do coração, é recomendado que as pessoas sejam tratadas em 2 meses e não mais do que isso. Porque é uma doença grave, apesar de não ser muito conhecida do público em geral, porque tem um nome difícil, mas é o aperto de uma das válvulas do coração. A estenose aórtica é o aperto da válvula. Precisamente. E o que é que provoca esse aperto? Normalmente, na grande maioria dos casos, hoje em dia, tem a ver com a longevidade, ou seja, vivemos muitos anos, a válvula desgasta-se e fica calcificada e, de uma forma geral... Olha, deixe-me só interrompê-lo, porque o seu microfone caiu no casaco. Vou-lhe pedir que o reponha, senão não vamos conseguir ouvi-lo. Isto acontece, mas vamos resolver a situação. Está a resolver. Penso Pronto, que sim. Estava a dizer então que a estenose aórtica é um aperto de uma das válvulas do coração. Nós temos válvulas e essas válvulas, com o passar do tempo, vão se desgastando e que podem calcificar apertando. E ao apertar, neste caso, fazem com que o sangue não passe facilmente por uma das válvulas do coração e, portanto, a circulação está comprometida e as pessoas, devido a uma insuficiência da circulação, têm queixas de insuficiência cardíaca. E isso é provocado pelo envelhecimento ou também pelo comportamento ao longo da vida, os hábitos alimentares? De uma forma geral, sim, não é uma doença que, ao contrário de outras do coração, tenha a ver com o comportamento de risco social, etc. Não há um fator como, por exemplo, a tensão alta, não é o tabaco, nem nada. Tem muito a ver com os anos virem a passar. Há certas situações específicas em que as pessoas têm um aperto na válvula aórtica mais precocemente. Normalmente este aperto vem depois dos 70 anos. Uma pessoa com 50 ou 60 anos, isso quer dizer que normalmente nasceram com uma válvula aórtica que, em vez de ter 3 folhetos, sim, tem 2, e então uma doença congénita em que a válvula se deteriora mais rapidamente. Mas, de uma forma geral, não tem a ver com o nosso estilo de vida. Tem a ver com o facto, felizmente, cada vez vivemos mais e, portanto, essa doença aparece ao final, para os 70, 80 anos, tem a ver com isso. Então, o que é que nós devemos fazer? Qual é, no fundo, a causa? O que é que eu devo fazer? Já estou nos 70. Quais os sinais que devo estar atento a todas as pessoas que nos veem? Pronto, eu acho que é muito importante nós estarmos atentos a algumas queixas que, por vezes, não valorizamos porque achamos que aos 70, 80 anos são queixas do dia-a-dia. Por exemplo, uma pessoa sentir-se cansada a fazer coisas que há 6 meses não se sentia cansada. Ter a sensação que vai desmaiar ou que está a ter tonturas muito facilmente. Ter a sensação que o coração não está a bater regularmente. Ter falta de ar a coisas mínimas. Ter um desconforto no peito. Tudo isto, ter as pernas a inchar, não conseguir dormir deitado. São tudo sinais que não são normais. E isso leva a que as pessoas, muitas vezes é uma questão não só da própria pessoa, os próprios familiares que vivem com essa pessoa se apercebem que há qualquer coisa diferente que há 6 meses não existiam. E, portanto, o indicado é ir ao médico. Médico, neste caso pode ser o médico de família, o médico de clínica geral, ou vai logo, de facto, ao cardiologista? De uma forma geral, o mais importante é ir a um médico, seja um médico de medicina geral e familiar, seja um médico de cardiologia, seja um médico de medicina interna, mas sobretudo porque é uma doença que, sendo hoje muito comum, todos os médicos a conhecem e sabem o que é que têm que fazer para, em primeiro lugar, diagnosticar. A primeira coisa que se faz é pegar naquele aparelhinho que os médicos têm, que é o estetoscópio, encostar e detectar o sopro, um sopro que existe no coração. Quando há um sopro no coração, isso alerta que pode haver uma doença numa válvula. Com esses sintomas todos que nos referiu, as pessoas que estão em casa a ver-nos não se devem preocupar muito, não vão com eles morrer logo a seguir. São indicadores de que deve É verdade, procurar. Ou seja, esta doença e outras, felizmente, normalmente não aparecem de um dia para o outro. É uma doença progressiva, claro, e dá tempo, à medida que as pessoas têm estas queixas, de ficarem alertas e recorrerem ao seu médico. Infelizmente, há outras doenças no coração que não são assim. A doença que nós conhecemos muitas vezes e que é, digamos, tem muito impacto é o infarto agudo do miocárdio, ou chamado ataque cardíaco. Essa é uma doença em que, de repente, uma coronária fica entupida e
é uma coisa de 5 ou 10 minutos. Não estamos a falar desse tipo de doenças aqui. Estamos a falar não das doenças das coronárias, nem do infarto do miocárdio, mas sim das doenças das válvulas do coração. E qual é o grau de urgência neste caso, nesta De situação? uma forma geral, não é uma questão da pessoa, não é uma situação premente de urgência. Dá tempo para a pessoa ir ao médico, fazer os exames, mas depois de ter sido feito o diagnóstico, o que nós sabemos é que devemos tratar as pessoas rapidamente. Porquê? Porque uma pessoa que tem um diagnóstico de uma estenose aórtica e que já tem os sintomas que eu estava a falar há pouco, em média, metade das pessoas ao fim de 2 anos já não estão connosco. Quer dizer que é uma doença grave. Tão grave como muitas patologias oncológicas, ou seja, os tumores, os cancros. Tem que ser Só tratada. que as pessoas não podem estar, e por isso não devem estar à espera que as coisas corram bem, porque não vão correr bem se não forem tratadas. E então, o tratamento de eleição é o cateterismo? O tratamento, há várias formas de tratamento. De uma forma geral, hoje em dia, nas últimas 2 décadas, a grande inovação da cardiologia em termos gerais no mundo inteiro foi exatamente passarmos a dispor de tratamentos por cateterismo para as doenças das válvulas e, em particular, para a estenose aórtica. Em que é que consiste? É um tratamento em que se vai através da virilha, se faz um orifício de 6 a 8 milímetros, que possibilita, de uma forma geral, que as pessoas, através desse catéter, que é o nome de cateterismo, chega-se ao coração e, por um fio que nós colocamos através desse orifício, chegamos ao coração e podemos pôr uma válvula artificial que substitui a válvula que estava estragada. Chama-se uma válvula aórtica percutânea. Peço-lhe, para terminar, um alerta final muito rápido. De uma forma geral, conselho para as se as pessoas tiverem, se alguém tem um sintoma de falta de ar, de cansaço, de desconforto, que seja algo que não tinha há alguns meses atrás e já tem mais de 70 anos, não deixe o tempo passar, recorra ao seu médico e explique as suas queixas para que ele possa fazer o diagnóstico e ser devidamente encaminhado. Muito obrigada, Dr. Rui Campante Teles, por ter estado Obrigado. connosco.